Estamos aqui mais uma vez com Direito Mais Esportes, com Renata Falcão, e hoje eu tenho uma participação especial, uma pessoa que eu admiro muito e que ajudou muito o esporte brasileiro. Estamos aqui com o Hélio Viana. Tudo bom, Hélio? Tudo bem, Renata. É um prazer falar mais uma vez desse tema que a gente tanto ama, né? O esporte que transforma vidas, que promove desenvolvimento, crescimento. Eu adoro falar desse tema. É minha vida pautada em torno disso aí. Acho muito legal. Pois é, meu também. Então, o Hélio, ele, né, para quem não sabe, eu vou pedir para ele se apresentar, mas ele foi sócio do Pelé e também foi autor da Lei Pelé. Podia explicar um pouquinho sobre isso, Hélio? Não, isso aí é o seguinte, foi até mais ou menos por acaso, porque eu e Pelé éramos muito amigos e na época eu nem pensava muito em fazer alguma coisa mais profundamente no esporte, porque eu vinha da iniciativa privada, mas em função do relacionamento que a gente já tinha, da amizade que a gente tinha, chegou no momento da vida dele que ele já tinha parado de jogar futebol e o empresário dele não queria trabalhar mais, aí abandonou o trabalho, saiu, e o Pelé ainda tinha muita coisa pela frente. Aí ele conversou comigo, ele falou, Hélio, vamos tentar fazer alguma coisa. Eu peguei e falei, Pelé, já que tem que fazer, vamos fazer alguma coisa que realmente seja grandiosa, que realmente se justifique. E aí, na época, tinha uma figura aqui no Brasil muito importante, que era o Mário Amato, presidente da Federação das Indústrias de São Paulo. Eu tinha uma boa relação com ele, sentei com ele e falei assim, olha, minha ideia é desenvolver um projeto, o Pelé é uma figura mundial, parou de jogar bola há pouco tempo, mas tem um respeito no mundo inteiro e, de repente, é uma figura, ficar deitado, passando o tempo em cima já do dinheiro que já ganhou, eu acho que a gente deveria transformar ele numa pessoa mais produtiva para a sociedade. E o Mário Amato abraçou aquela ideia, chamou o filho dele que cuidava das empresas, montamos um projeto porque quem tem empresa sabe, você tem uma curva de crescimento do produto, que ele nasce, vai subindo e depois fica estagnado e depois começa a descer. E o Pelé, como se fosse um produto, estava naquela curva onde você já começa a descer. E era até um desperdício. Aí nós montamos um projeto para ele que envolvia uma participação maior dele nos problemas que a sociedade atravessava e, ao mesmo tempo, também a gente revigorava a imagem dele para contratar com novas empresas, novas campanhas. E aquilo ali deu certo. Nós voltamos para o seio da FIFA, começamos a desenvolver produtos lá dentro da FIFA. A campanha do Fair Play no mundo inteiro foi criada, na época a FIFA criou para o Pelé. Nós saímos ali mostrando a importância da não violência no esporte. Aí logo em seguida eu peguei um contrato. A FIFA definiu ali a Copa do Mundo nos Estados Unidos, eu peguei um contrato com o Mastercard para a gente divulgar a Copa do Mundo dos Estados Unidos no restante dos países, porque não acreditavam muito naquilo ali. Foi um trabalho maravilhoso, a Copa do Mundo nos Estados Unidos foi um sucesso e, por outro lado, propiciou também a gente viajar pelo mundo inteiro, conversando com jornalistas, conhecendo novas culturas e tudo mais. E nesse espaço de tempo, foi exatamente quando o futebol passou por um processo de transformação, principalmente na Europa. E como a gente já estava envolvido naquilo ali, eu acabei parte daquele cenário, mesmo sem querer. Como eu sou um estudioso, eu acompanhei de perto, por exemplo, a criação da SADES, a Sociedade Anônima Desportiva na Itália, que transformou o futebol naquele país. A Espanha vinha de uma situação muito ruim, os clubes em situação precária, devendo muito, e aquela transformação ali levou novos recursos para o futebol espanhol e realmente promoveu uma transformação. Logo em seguida, eu acompanhei de perto a questão da Inglaterra. A Inglaterra, o futebol inglês estava muito pior que o Brasil,
Diga-se de passagem, o futebol brasileiro era muito respeitado nessa época, porque pô, já vinha de ganhar 3 Copas do Mundo, aquele toque lindo, os jogadores brasileiros eram muito respeitados lá fora. Então o futebol brasileiro estava num patamar bom, embora os clubes também estivessem passando pelos mesmos problemas. Aí acompanhei ali a Inglaterra numa situação complicada, brigas de torcidas violentas, problemas no estádio. Teve um problema lá no estádio de Hillsborough que morreram dezenas de pessoas. E aí teve um juiz que resolveu ir a fundo no problema do futebol na Inglaterra, criou o que chamaram lá de relatório Taylor, e aquele relatório determinou que os clubes não poderiam funcionar mais a partir dali, se não cuidasse dos seus estádios, da sua torcida, se não organizasse lugares para eles estarem com conforto. E aquele relatório Taylor acabou transformando também o futebol na Inglaterra. Dali nasceu a Premier League, que é a liga mais poderosa do planeta. Logo em seguida, ela foi copiada. Essa situação foi mais ou menos copiada na Alemanha, e nós tínhamos uma ótima relação com o Beckenbauer. O Beckenbauer fazia parte do comitê de futebol da FIFA, eu participava das reuniões também, então a gente estava sempre junto. E o Beckenbauer resolveu promover as transformações também lá na Alemanha. Nesse meio do caminho é que surge a oportunidade aqui no Brasil. Fernando Henrique, recém-eleito presidente da República, e nós eu e Pelé estávamos no nosso escritório lá em Nova York, lá no prédio da Warner, quando eu recebi a notícia. A gente já estava até preparado para voltar para o Brasil para votar num segundo turno, no Fernando Henrique. Aí quando a gente recebeu a notícia de que ganhou no primeiro turno, aí eu falei, poxa, Pelé, a gente ia voltar para o Brasil, nem vai precisar. Aí, para votar no Fernando Henrique, não vai. Aí o próprio Pelé partiu dele, falou assim, nós podíamos fazer algum trabalho com o governo, que o Fernando Henrique é sério, tem uma visão de futuro, e lá no Brasil está tudo tão atrasado. Eu falei, mas é um negócio complicado, eu posso até tentar ver essa situação lá com o governo e tudo mais, mas você sabe que é um trabalho que a gente faz, é um trabalho que não tem remuneração, é um trabalho que vai tomar muito tempo da gente, é um sacrifício, vamos ter que deixar muita coisa aqui para fora. Mas, realmente, a gente pode fazer, pelo conhecimento que a gente já adquiriu, a transformação que o esporte, principalmente, está passando no mundo inteiro, a gente pode fazer um bom trabalho. Aí, se você estiver disposto, ele, não, eu estou disposto, eu vou. Eu falei, então tá bom. Aí eu fiz o contato, na época, com o ministro Sérgio Mota, que não era ministro ainda, uma pessoa que é muito ligada ao São Paulo, Clube do São Paulo, e aí conversei com ele achou excelente a ideia de a gente entrar para ajudar o governo, mantivemos tudo em sigilo, e foi assim que o Pelé se tornou ministro, e eu acabei tendo que criar, não existia ministério ainda. Aí o Fernando Henrique chamou o secretário dele lá, o Eduardo Jorge, sentou comigo e falou assim, olha, agora vocês se viram, vocês tiveram a ideia, agora vocês se viram, aí monta ministério, faz... Aí eu tive que montar toda a estrutura, criei o ministério, fiz aquilo tudo, e aconteceu depois tudo isso que a gente já sabe, né? Pois é. Vocês estão de parabéns, porque de fato revolucionou. A gente que é advogado atuante no direito desportivo, a gente percebe o quanto, né, revolucionou o esporte. Aí eu queria que você conversasse antes, né? Eu olhei um parecer que você fez para uma determinada confederação. Aqui tem a introdução dele, explicando, né, como é que funcionava antes de 88, aquela questão das confederações, como é que funcionava isso aí? Esse aí foi o principal problema. E isso só quem estava de fora, como nós, acompanhando todas as transformações no mundo inteiro, eu pude olhar, perceber com mais tranquilidade exatamente qual era o problema, a dificuldade que nos amarrava aqui. Porque o esporte, em geral, ele nasceu no mundo inteiro mais ou menos com as mesmas características. Eram todas entidades sem fins lucrativos.
E eram entidades lúdicas, tudo nasceu no seio da população, no desejo de realizar, de fazer, de criar. Se você não conseguia praticar um tipo de esporte, você ia para outro, e todo mundo se ajudava, se colaborava ali, foram criando esportes novos. Ele foi se desenvolvendo sem a interferência do Estado. Agora, qual foi o grande problema no Brasil? O que não aconteceu nos outros países, aconteceu no Brasil. No Brasil, nós tivemos a ditadura do Estado Novo. O Getúlio, quando assumiu o poder em 1930, ele já implantou ali, procurou implantar ali, não alguma coisa que pode se dizer hoje, que é um populismo, mas ele desenvolveu o que ele chamava de nacionalismo. Ele queria envolver a nação inteira. E aquela onda nacionalista realmente começou a tocar as pessoas e foi crescendo e foi se desenvolvendo até que o governo começou a perceber que os esportes estavam crescendo muito no país. E entre os esportes, principalmente o futebol. Aí eles fizeram um primeiro teste. Nesse primeiro teste, ele pegou a filha dele e transformou ela na madrinha da seleção. E a seleção brasileira foi para a Itália, fez um trabalho maravilhoso lá, foi terceira colocada, mas foi um sucesso muito grande. Quando ela voltou, quando a seleção voltou, o governo já percebeu que ele poderia ou que ele deveria se envolver ali, e não só no futebol, mas nos outros esportes também, porque ali estava alguma coisa interessante para o projeto dele. Tanto que até a criação do Maracanã, por exemplo, o chefe na época de segurança do Distrito Federal que sugeriu ao Getúlio que criasse um estádio no Brasil que tivesse a grandeza do estádio novo, do Estado Novo. Sim. E dali surgiu a ideia do Maracanã também. Mas aí o Getúlio começou a enxergar que realmente os esportes não podiam estar totalmente soltos, liberados, porque ali ia começar a formar líderes ali, e de repente começava a haver até alguma competitividade com ele ali. De repente saía um herói do meio do esporte aí, poderia se candidatar ou fazer alguma coisa. Então o que ele fez? Em 1941, baixou um decreto-lei que começou, a partir daquele momento, tudo ficava subordinado ao Estado. O Estado passou a comandar totalmente os esportes, do futebol, à natação, ao tênis, a tudo. Passou a sobreviver sob a égide do Estado. Tudo tinha que ser autorizado. Aí, ali, qual era a determinação? Tudo que não é permitido fica proibido. Sim. Ou seja, qualquer esporte, qualquer atividade que você quisesse praticar, você tinha que solicitar e pedir autorização ao Estado. Se o Estado autorizasse, estava permitido. Se não existisse uma autorização legal, estava proibido. E essa legislação, esse Conselho Nacional do Desporto, o CND, ele atravessou gerações. Ele sobreviveu ao fim do governo Getúlio, ele atravessou o período do governo militar, ele se estendeu ainda um pouco até além do fim da ditadura. E no governo Sarney, com a Constituição de 88, foi ali que ele caiu. Aí a Constituição de 88 inverteu os papéis. Ali ela extinguiu o CND ficou extinto, e o conceito da Constituição de 88 passou a ser o conceito das liberdades. Ali, tudo que não fosse proibido passava a ser permitido. E foi dali que surgiu, o esporte passou a ter outra visão. O Estado continuou como um elemento que fomentava, que tinha obrigação de ajudar, mas ficava impedido de se envolver, de se intrometer. Passou a dar liberdade. O artigo 217 da Constituição passou a dar totalmente liberdade e autonomia ao esporte. Sim. Então esse foi o divisor de águas. Esse foi o divisor de águas. Então, aí uma dúvida, né, que as pessoas me perguntaram quando ficaram sabendo que o Hélio vinha aqui, é se poderia ou não ter mais de uma confederação. Você podia explicar?
esse aí é mais um outro resquício da ditadura Vargas. Porque foi o CND quem implantou duas coisas ali. Primeiro, ele criou as confederações estaduais que não existem em lugar nenhum do planeta. Mas, como interessava a ele organizar, cuidar muito mais daquela estrutura para não deixar que ela fugisse, que ela escapasse das mãos dele, aí ele criou o conceito das federações nacionais e estaduais. E aí todas as estaduais saíram dali. E o segundo conceito que ele criou ali, para facilitar o trabalho do CND, ele determinou que cada federação só poderia se subordinar a uma entidade nacional. Então, esse conceito de unitário surgiu no governo Getúlio e foi extinto na Constituição de 88. Você pode ter quantas confederações quiser, isso aí é o direito livre de associação. Sim, eu como advogada, naturalmente eu sei disso. Inclusive, eu sou advogada da Confederação de Musculação e Fisiculturismo, e existe mais uma, né, que é a FBB e tem a CBMF. Assim como acontece com o jiu-jitsu, que tem várias federações, com boxe, com a luta, né? Isso é o conceito mundial, não muda. Sim, mas o leigo, ele tem essa dúvida. Então, por isso que quero aproveitar a presença do Hélio Viana para estar esclarecendo. Você vê lá nos Estados Unidos, por exemplo, sim, o pessoal pensa que no futebol, vamos falar no futebol, tem a MLS, que é a mais conhecida. Sim. Tem umas outras então, quatro. Pelo seu entendimento, a gente poderia ter mais de uma CBF, poderia ter exato, outra. Claro, é o direito livre de associação. Sim. E você não pode inibir. A Constituição de 88 foi clara nesse ponto. Isso aí é o direito do cidadão, é o direito da sociedade. Você não pode inibir essa situação. Você pode ter uma entidade, pode ter duas, pode ter três. Se alguma dessas entidades se filiar à entidade internacional e se a entidade internacional entender que ela só vai filiar uma, também é um direito livre dela. Exatamente. Por exemplo, a CBMF, por exemplo, ela tá aqui no Brasil, a CBF está ligada à FIFA. A CBMF é a WBBF, que é um órgão internacional do fisiculturismo, assim como a IFBB, a IFBB Internacional e por aí vai. Mas também podem existir outras lá sim, fora. Elas também que se filiem a outras, sim, aqui no Brasil. Sim. Esse direito é livre, não só no Brasil, lá fora também, exatamente, no exterior. Essa semana até fiz uma live para esclarecer o parecer que você fez para a CBMF, e aí a gente veio explicando exatamente isso. Mas como é uma dúvida que surge sempre, tem duras críticas com relação a isso, não pode ter mais de uma confederação. Mas eu falei, né? O que é isso aí? Isso aí é o ranço getulista que ainda está na cabeça dessas pessoas, entendeu? Essas pessoas, elas não se desgrudam, não largam como interessa a elas. Aí elas ainda se agarram nisso aí, se atracam nisso aí e realmente acaba gerando uma série de problemas, porque eles querem se impor para cima de outros, usando argumentos... Eles querem criar uma reserva de mercado que é proibido no Brasil. E é proibido também. E eles usam argumentos os mais pífios, que não fazem nenhum sentido, mas ali vão para cima e acabam incomodando outros. É uma situação complicada porque as pessoas não querem largar esses resquícios do passado. Exatamente. A sociedade precisando evoluir, precisando crescer, precisando gerar empregos. O que a gente tinha, inclusive, era que aplaudir essas entidades novas que estão surgindo aí, que estão com o seu poder transformador, com as mudanças, com a geração de empregos. A gente tinha que merecer nossos aplausos. Não continuar ainda tendo que defender esses novos, desses resquícios do passado. Sim, mas com o tempo as pessoas... Infelizmente, a Constituição é de 88, a gente está em 2024. E ainda se questiona esse tipo de situação. Mas faz parte, a gente está aqui, né, como atuante na área, para esclarecer quem tem dúvida. Não, e é um detalhe, por exemplo, a atividade, a educação física e a confederação e a federação, elas são entidades públicas. As outras são entidades privadas. Elas não têm poder nenhum sobre as outras. Elas têm poder sobre a atividade delas, sobre os profissionais que ela forma. Sim. Então, ela tem... E como a lei é muito clara nesse ponto,
Para uma entidade pública, só é permitido o que está na lei. Então, se a lei só permite a ela que fiscalize os profissionais de educação física, ela só pode fiscalizar os profissionais subordinados a ela. Ela não pode sair fiscalizando profissionais de outra área. Seria necessário que a lei deixasse claro, olha, fica também subordinado à entidade tal, tal, atividade tal, tal. Como a lei não esclarece, nesse caso, ela só pode fiscalizar o que a lei garante a ela, que é fiscalizar o profissional de educação física. Interessante isso que o Hélio Viana está colocando, porque ele, né, foi o autor da Lei Geral do Esporte, que a gente chama Lei Pelé. Só que agora, em 2023, nós temos a Lei 14.597 de 2023 e tem uma grande discussão, que é o artigo 75, e as pessoas querem... que criou a figura do treinador esportivo. E essa figura de treinador esportivo, muitas pessoas questionam. O CREF pode fiscalizar o treinador esportivo que é formado pela confederação? Óbvio que não pode. Se não está escrito volto a falar. Como a atividade de educação física, ela está... o poder de fiscalização dela vem de uma entidade pública, então é necessário que esteja escrito ali tudo que ela pode fiscalizar. E só está dizendo que ela pode fiscalizar o profissional de educação física. Ela não pode fiscalizar nenhum profissional de outras entidades. Eu posso fazer uma analogia aqui para as pessoas entenderem com mais facilidade. Nós temos, por exemplo, os engenheiros. Eles têm o CREA. Sim. O CREA fiscaliza a atividade deles. Normalmente, numa obra, você tem um engenheiro, você tem mestre de obra, você tem pedreiro, você tem pintor, você tem uma série de... Já imaginou se o CREA amanhã resolvesse exigir que todos os outros ficariam subordinados a ele, aí ele vai fiscalizar o pedreiro, vai fiscalizar o mestre de obra? Não faz sentido isso, ele fiscaliza o engenheiro. Sim, exatamente. Que está sob a égide dele. Assim o como restante, a OAB... o restante não tem nada a ver com ele. O restante não tem nada a ver com ele. A OAB, você citou muito bem, a OAB é advogado, está subordinado a ela. Não é advogado, não tem que se sujeitar. O treinador esportivo agora passou a ser uma profissão, prevista no artigo 75 da lei, por exemplo. Era até, no meu entendimento, Renata, era desnecessário esse artigo 75. Mas, eram tantos disparates que vinham ocorrendo... Sim, muitas fiscalizações... Que aí acabaram tendo que deixar claro, nesse artigo 75, fica aí mais transparente ainda. Quer ver? Por favor, lê o artigo 75 aí para a gente deixar bem mais clara essa situação. Acho que ele não está aqui. Ah, está aqui. A profissão de treinador esportivo é reconhecida e regulamentada por esta lei sem prejuízo das disposições não colidentes constantes da legislação vigente, do respectivo contrato de trabalho ou de acordo com as convenções legislativas. Parágrafo 1º. Considera-se treinador esportivo profissional a pessoa que possui como principal atividade remunerada a preparação e supervisão da atividade esportiva de um ou vários atletas profissionais. Aí, parágrafo 2º. O exercício da profissão de treinador esportivo em organização de prática esportiva profissional fica assegurado exclusivamente 1. Aos portadores de diploma de educação física. 2. Aos portadores de diploma de formação profissional em nível superior em curso de formação profissional reconhecido pelo Ministério da Educação ou em curso profissional administrado pela organização. Aqui a gente tem no inciso 1 que é portador de diploma de educação física, ou seja, né, por essa, a gente chega à conclusão que esse profissional vai ser pelo CREF. Agora, se for certificado pela entidade, é pela entidade. É a entidade quem vai fiscalizar. Não era mas isso já não era nem necessário, é redundante, mas a lei já deixou claro novamente aí que se não for profissional de educação física, se ele for certificado pela entidade nacional, ele tem os mesmos direitos de exercer a atividade dele, o trabalho dele. Isso aí é constitucional, é o direito de sobrevivência que todo cidadão tem. Então você vê que a lei está clara, inclusive. Sim.
Não tem. Agora você vê, por exemplo, se essa moda pega, imagina no futebol. O futebol é um exemplo mais Esporte forte. super forte no mundo inteiro, né? A CBF, ela dá cursos e ela credencia os técnicos dela. Uhum. Alguma vez você já viu o CREF bater lá e falar com Filipão? Nunca fiquei sabendo. Filipão, você não pode treinar esse time aqui, você vai ter o exercício regular da profissão. Parreira, sai fora da seleção porque você não tem o curso de educação física nosso. Alguma vez já se meteram lá? Nunca ouvi falar. Entendeu? Você já? Então você vê que aí o respeito é bom e todo mundo gosta, né? Então vamos ver é claro que nesses casos tem que se trabalhar um pouco mais, essas federações têm que trabalhar um pouco mais e mostrar onde está o direito delas. É que elas também não se unem, elas também não buscam o interesse delas, elas não buscam preparar o mercado, explicar o direito que eles possuem, aí fica causando esse tipo ainda de situação. É importante que as outras federações também saiam em defesa dos seus interesses. E aí a coisa vai ficar muito mais transparente. Sim. Já existe até julgados no STJ definindo essa situação aí, entendeu? Então é importante que as outras federações também se mobilizem nessa direção. Quais limites a Constituição da República estabelece para exercício profissional? Existe algum limite para exercício profissional? É aquilo que eu falei do conceito. Se não for proibido, é permitido. Mas tem que estar proibido explicitamente. Entendi. Se não for proibido, é permitido. Então, o treinador, então, ele é livre para o exercício da profissão. Claro, e se ele está preparado para aquilo, ele tem total liberdade. Garantir. O artigo 5º da Constituição garante, você precisa sobreviver. O direito você tem. Sim. Outra pergunta. Existe restrição legal para a criação de cursos de formação de treinadores? A restrição é você não... já está na lei, né? Então, a lei exige que você pelo menos tenha uma entidade, como uma federação, uma confederação, que mesmo uma entidade privada voltada para aquele tema. Aí eles podem formar. Ou seja, é muito clara essa questão, né? É muito clara. A pessoa não pode sair de casa também, olha, eu vou agora dar aula de musculação. Não é assim. Ela vai se preparar. Então vou até colocar. Eu recebi hoje. Vou até ler. Uma pessoa dizendo que está estudando biomedicina. Peraí. Aí já é... Peraí. Quer ver? É engraçado. A pessoa procura lá, sou advogada desportiva, viu lá a live, olha a pergunta que faz. Não vou dizer o nome da pessoa aqui. Me chamo fulano de tal, tenho uma dúvida. Sou estudante de biomedicina aqui no Paraná. Gostaria de saber o seguinte. Para dar aula de patinação básica, é necessário ser formado em educação física e ter o CREF? E um estudante da área de saúde pode ou também não? Já agradeço a atenção antecipadamente. Aí eu respondi. Em primeiro lugar, para ser treinador, é preciso ter o certificado pela confederação a qual o esporte pertence. Em segundo, é preciso estar formado em educação física. Qualquer coisa diferente disso é exercício irregular da profissão. Aí a pessoa também já está querendo ampliar. Mas aí elas já estão caindo na mesma situação. Se um quer proibir, o outro acha que está tudo permitido. Exatamente. Então, mas aí, né? Existem algumas regras. Não, lógico. Aí vai ter um monte de gente que pode advogar, um monte de gente pode dar aula, pode ser médico, engenheiro, né? Que é o exemplo que você deu. É incrível, né? Mas também palpiteiro é o que mais tem. Não, vai ter um monte. Agora, eu particularmente até participei na UFRJ, até de pessoas até do CREF, de universidade, criticando muito o artigo 75, com as duras críticas de que tem muito curso aí que vai dar curso de treinadores de 2 semanas, 3 semanas. Mas aí, isso aí, a sociedade é dessa forma, entendeu? Você tem pessoas que se preparam menos e pessoas que se preparam mais. Agora, o que vai determinar se essa pessoa terá sucesso ou não é o mercado. Então, assim como você tem médicos que estudam 6 anos e não sabem curar uma gripe, você tem médicos também que estudam 6 anos e são fantásticos. Então, não é o tempo
ou algo que vai fazer com que eles sejam melhores ou piores. E depois, não é o diploma que vai fazer com que ele seja aceito no mercado. Então, é por isso que a Constituição de 88 ela foi muito feliz nesse ponto. Assim como você tem liberdade de escolher qual é o profissional que você vai atrair, vai contratar para te ajudar, aquele profissional ele tem que entender que quanto melhor ele for, mais clientes ou mais pacientes ou mais trabalho ele terá. Ah, com certeza, qualquer profissão. Exatamente. Então isso aí já é a questão do mercado. Nós temos que tirar esse ranço ainda do Estado Novo da nossa cabeça de que o Estado é quem tem que determinar o que a gente vai fazer ou deixar de fazer. O Estado não tem que chegar lá para dizer nada. O Estado só diz o seguinte, olha, se prepara, as condições para você se preparar são essas aqui, e o mercado está aí e vai viver a tua vida, vai sobreviver, vai crescer, vai evoluir. Então, esta é a ideia de um Estado democrático, de um Estado livre e uma Constituição que garante o direito a liberdade, o direito de ir e vir a todo cidadão. Tá certo. Ali, o que você vai fazer com esse seu direito de ir e vir vale, inclusive, para todas as outras atividades. Com certeza. Então, eu estou com ele aqui, mas a gente já bateu papo em outras ocasiões. Eu queria que ele trouxesse um fato curioso aqui para os flamenguistas. Por que urubu? Conta aí. Olha, sabe que tem essa questão do urubu é muito interessante. E você tem outro detalhe, não é só o urubu. Você tem também a questão do manto sagrado. Essa eu quero saber. Essa questão do manto sagrado, o urubu, é porque, vou tentar falar rapidamente, em 1933, o Flamengo teve um presidente, que era o José Bastos Padilha. Ele era marqueteiro, ele era do marketing. E ele aproveitou essa onda getulista de nacionalismo, se juntou com a Rádio Nacional e levou a marca Flamengo para o país inteiro. Ali começou o crescimento do Flamengo. Mas como nós éramos, embora na época a gente ainda fosse uma nação muito racista, nós tínhamos muitos negros. Hoje a população brasileira, 60%, quase 70%, é composta de negros. Todos nós temos negros na veia. E eu tenho mais ainda. Mas na época, eram muitos negros. E naquela onda nacionalista, todos eles começaram a aderir ao Flamengo. Então, o Flamengo começou também a baixar os ingressos, o preço dos ingressos, para que mais gente acompanhasse ele nos estádios. E como ia a maioria lá, era tudo pessoas mais pobres e muitos negros. Aí começou a sofrer atos de racismo da elite branca. E começavam a chamar de negros, urubus, aquela coisa toda. E aquilo foi da década de 30, atravessou 40, 50. E sempre eles chamavam os estádios, mesmo depois da existência do Maracanã, estádio Maracanã lotado, e aquilo lá, urubu, urubu, urubu. Até que 3 rapazes da Zona Sul do Rio de Janeiro, de Copacabana, foram lá no Caju, no lixão, pegaram o urubu, e colocaram no carro, levaram para casa, à noite tentaram dar comida para o urubu, arroz, feijão, macarrão, o urubu não comeu nada daquilo. No outro dia esconderam o urubu na bandeira e levaram para o Maracanã. Era um jogo de Flamengo e Botafogo, e há 4 anos o Flamengo não ganhava do Botafogo. Eles amarraram, quase no início do jogo, eles amarraram a bandeira nos pés do urubu e soltaram. O urubu saiu voando para cima da torcida do Botafogo. A torcida do Botafogo, pela primeira vez, não gritou urubu, porque eles entenderam que se eles gritassem urubu, ia chamar a atenção para aquele urubu com a bandeira do Flamengo. Aí eles não gritaram. Aí o urubu começou a voar em cima da torcida do Botafogo e pousou no meio do gramado. Naquele dia, eles tiraram o urubu do gramado e o Flamengo ganhou de 2-1 do Botafogo. Quebrou o jejum. Já no dia seguinte, o Enfio, que era um jornalista da época, um cartunista, já foi e fez um cartoon ali com o nome de Urubulino e com a camisa do Flamengo, e aí já pegou aquela ideia do urubu com o Flamengo adotou, e aí foi uma forma, estancou o ato de racismo, pararam de chamar os flamenguistas de urubu, porque aí já o urubu virou o mascote do Flamengo, e foi a solução, e hoje é um orgulho da nação rubro-negra. Todo mundo urubu. Urubu. E tem mais alguma curiosidade de outro time que você quer trazer aqui pra gente? Todos os times têm, porque o futebol no Brasil é muito rico, né? É muito rico, aí você tem ali a questão, e às vezes eu conto alguma história, até para ilustrar.
para fazer com que as pessoas tenham mais orgulho de seus clubes. Aí eu conto a história do porco, do Palmeiras. Conta aí do porco, então. Porque o Palmeiras, as pessoas quando ouvem falar em Palmeiras, pensam que é um clube de elite, que sempre foi de elite, aquela história toda. Mas o Palmeiras, a origem do Palmeiras é da vinda dos italianos para o Brasil. Os italianos passavam por um período muito difícil lá na Itália, naquela época, no século XIX, fim da escravidão no Brasil. Eles vieram para cá para praticamente substituir a mão de obra escrava. E o que aconteceu com isso? Os fazendeiros davam a terra para eles plantarem e metade do que eles colhessem na terra ficavam para os fazendeiros e a outra metade era deles. Como eles tinham uma certa dificuldade ali, lutavam com muita dificuldade, eles montavam as vendinhas para vender os produtos deles e eles plantavam muito milho, porque o milho servia para dar para os porcos, mas eles também se alimentavam um pouco daquele produto. O pessoal, principalmente a sociedade paulista, começou a chamar eles de porcos porque eles usavam o milho para fazer aquela polenta, aquela coisa toda, que era um alimento que servia para o porco também. Com o tempo, os paulistas começaram a aumentar as críticas, porque eles pesavam nas vendinhas deles, eles tinham aquela balança que pesavam os mantimentos. E o pessoal lá, a alta sociedade, dizia que quando os italianos iam pesar os alimentos, eles apertavam com o dedinho para que o peso fosse maior. O pessoal começou a falar que o italiano era carcamano, ou seja, ele carcava com a mano aquela balança. Aí, como se não bastasse o apelido de porco, ainda chamava de porco carcamano. Cara. E foi assim que o Palmeiras foi se desenvolvendo. Depois, nos estádios, o Palmeiras montou um time sempre muito bom na colônia italiana, passaram por situações complicadas na época do Getúlio, inclusive, na Segunda Guerra, aquela coisa toda. Até que em 74, um marqueteiro lá do Palmeiras resolveu acabar com essa história de porco, porque o estádio lotado era sempre porco, igual agora também. Aí ele resolveu adotar o porco como mascote do Palmeiras, para encerrar com a história de porco. E aí os palmeirenses também começaram a gostar, adotar, e aí nós somos porco mesmo, porco, e ficou. E aí vai lá até os corintianos. Ou seja, se a gente contar, tem história do Vasco, de todos eles. Todo mundo. Aí o pessoal já fala agora também. O pessoal, isso aí é para tomar uma cerveja e ir embora. Aí lá no meu podcast, você já vê lá as críticas, lá, às vezes entra lá o pessoal lá e fala assim, ó, se o Flamengo adotou o urubu para fugir das críticas, se o Palmeiras adotou o porco para fugir das críticas, o São Paulo tinha que adotar o Bambi. E aí já vai. Caramba. Então, e o Fluminense, então, o que será? Aí o Fluminense é o Bambi também. Eles acham que serve para os dois. Aí já está a disputa. Já acho que também deveria ser. É isso aí, Hélio. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Adorei as suas histórias. Obrigado pelos esclarecimentos. Acredito que vai ajudar muita gente a tirar as dúvidas. Obrigado, Renata. Espero que realmente esse conflito acabe, que eles entendam que todos têm o direito ao trabalho, a exercer suas atividades. Vamos tentar pacificar esse segmento do esporte, porque esporte é vida. Sim, esporte necessário, fundamental para toda a sociedade, né? Eu sou suspeita demais para falar de esporte. É importante para a saúde. Saúde física, mental, enfim. É uma máquina. O esporte ele contribui tanto para a saúde como para a economia. Ele é um potencial grande de crescimento social e de crescimento econômico. É importante que a gente consiga pacificar e organizar isso mais. Pois é. Obrigada, gente. Obrigada, Hélio.
Música